Opa, e aí? Eu sou o Lilo e, bom, eu acho que não é novidade pra ninguém toda essa tragédia que tem acontecido lá no Rio Grande do Sul, né? Com essa enchente catastrófica que tem destruído a vida de centenas de milhares de pessoas naquela região. E, enfim, acho que nesse momento, acho que a gente tá no início de maio de 2024, mano. Então, o que não falta na internet nesse momento são informações de tudo quanto é tipo relacionado a esse evento que tem acontecido. E por esse motivo não é diretamente sobre esse fato que eu quero me ater nesse vídeo, tá? Não vai ser o meu main point, não vai ser meu ponto principal falando aqui. E é isso, vamos lá. É só mais um dia comum, como qualquer outro, você tá seguindo a sua rotina e seja lá de qual for a forma, você pode ter acesso a uma coisinha chamada previsão do tempo. E é aqui que eu quero me manter no decorrer desse vídeo, beleza? Seja utilizando o seu celular, o computador ou simplesmente assistindo um telejornal, é só ligar a TV e tá lá para você ver, você tem acesso à previsão do tempo. E, bem, por mais que essa ferramenta às vezes possa parecer um pouco ineficaz, mas que você tenha estudos e tendências de que possam acontecer alguma coisa, ou de que vai chover na sua cidade, por exemplo, pode simplesmente não chover, mas enfim, você tem acesso. E onde eu quero chegar com isso? Uma vez que essas previsões existem, por mais simplificadas que elas sejam para essas coisas de magnitude menor, significa que existem tecnologias para realizá-las. E logo existem pessoas capacitadas para trabalhar e analisar essas informações a ponto de conseguir ter mais ou menos uma noção do que é que pode ou não acontecer no que se trata das mudanças climáticas e dos eventos da natureza, correto? E não é de hoje, na verdade já faz um bom tempo. Nesse sentido, fechando esse raciocínio, você acha mesmo, você, você aí, você acha mesmo que o que está acontecendo no Sul é um imprevisto? Eu acredito que não. Eu, sinceramente, acho que acreditar nisso seria, tipo, uma tolice sem precedentes. Tu acha que um evento dessa proporção catastrófica, como eu já falei no início, não, não poderia ser previsto? E por mais que ele não pudesse ser evitado, ele não poderia ter sido minimizado? Sabe, a gente tá vendo agora várias mobilizações, várias manifestações acerca de tudo isso para tentar minimizar os danos, mas assim, algo que pudesse evitar precisar dessas manifestações, dessa ajuda toda de fora, não podia ter acontecido algo para ajudar nisso? Sinceramente, eu tenho quase certeza que sim, e olha que eu nem tenho tanto conhecimento para isso, nem acho que precisaria ter muito conhecimento para conseguir chegar nessa conclusão. E é por isso que nesse vídeo eu vou dizer que ninguém liga para o clima. E com as mudanças climáticas em geral. Ninguém se importa com o clima, nem com mudanças climáticas ainda, mas deveria. Não é novidade para ninguém que o negacionismo e o grande governo porco que a gente tem desde sempre no Brasil, acho que desde que a gente deixou de ser colônia de Portugal, sinceramente. Mas enfim, é impossível querer falar do clima ou da ciência a nível brasileiro sem cair na política, porque esse é praticamente o epicentro generalizado para todos os problemas do país, né? E também já tinham saído dados e informações que confirmam que todo esse aumento de chuva e das tempestades naquela região em geral, o aumento das águas iria acontecer. Já tem dados anteriores que confirmavam isso e também já saíram notícias afirmando que o governo do Rio Grande do Sul tinha verbas, tinha dinheiro para investir, né, nessa área de prevenção de cheias, enchentes, alagamentos e tudo mais, tudo que envolve essa parte da proteção da população em relação às chuvas muito fortes. E aparentemente não foi feito, e se foi feito, não foi o suficiente, né? Senão a gente não estaria lidando com esse acontecimento agora. Então é muito complicado falar desse tipo de assunto num nível político, porque infelizmente a gente nunca sabe o que é que está acontecendo de fato, o que poderia ou não poderia ter sido feito para minimizar, né, todo esse problema gigantesco que está acontecendo atualmente. Então,
enfim, é impossível a gente não chegar nesse ponto. E na minha concepção, é inevitável não ir ao encontro do eixo educacional ridículo de ruim que a gente possui. E quando eu falo de educação, não se direciona apenas àquele discurso de que a educação pública brasileira não funciona. O que eu quero dizer é que a educação no Brasil é ruim. A educação em geral, não importa em que escola você estuda, em que escola seu filho estuda, ou a faculdade. A educação do Brasil é um lixo, tá? É um lixo. Isso também de forma generalizada. É uma porcaria. Com um sistema que visa apenas resultados e, pasmem, ele não consegue sequer ser bom o suficiente naquilo que se propõe. Ou seja, um sistema que visa apenas resultados não é bom sequer em entregar apenas resultados. Consegue entender o que eu estou querendo falar? Visando, sabe, só apenas provas e sem se importar de fato com o que vai impactar na vida dos estudantes e ex-estudantes, os quais só veem os estudos como uma forma de alcançar um retorno financeiro e com isso conseguir sobreviver. E ainda assim, muitos deles não conseguem fazer isso de forma consistente, sabe? E a prova disso, eu acho que pode ser até mesmo a própria prova do Enem, que o próprio nome já representa a base educacional, né? O Exame Nacional do Ensino Médio é o maior vestibular do país, que abrange todos os estudantes em busca de alcançar uma vaga na universidade e buscar uma formação profissional depois e poder ser um ser humano de fato ativo na sociedade a partir desse momento. E é interessante que eu, como vestibulando pro Enem, consigo já ter feito diversas provas, sabe? E eu tenho percebido que as questões abordadas, os eventos abordados são sempre semelhantes aos atuais, sabe? Não importa a prova que você pegue, seja ela mais antiga ou mais recente, sempre tem uma semelhança e sempre tem uma questão semelhante sendo abordada, seja ela do clima, seja ela geograficamente falando, seja ela filosófica, seja ela histórica. Sempre tem questões falando sobre como nós afetamos o meio ambiente, como nós afetamos o meio que a gente habita, como a gente modifica as coisas, como a gente interfere na natureza. E mesmo conforme o tempo passa, isso não muda. E onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero dizer que parece pouco palpável na prática, tá entendendo? O que a gente aprende, o que a gente estuda, não tem uma funcionalidade. A gente passa tempo estudando para fazer uma prova. No final, muitas vezes, para muita gente, a prova nem serve de nada. Acho que pouquíssimas pessoas levam tão a sério assim. Acho que se não fosse tão pouca gente, a situação não seria como é. Pessoas não conseguem, a ficha não caiu e nem vai cair tão cedo para a maioria das pessoas. Seja elas estudantes ou não, sejam pessoas como eu que têm acesso à educação minimamente decente ou não. É como se quase não importasse. Consegue entender o que eu estou querendo falar? E se você tem, sei lá, 10 anos a mais que eu tenho 18 anos. Se você tem 28, você certamente estudou tudo que eu estudo agora, tá ligado? E me diz aí o que é que tem mudado, sabe? Não mudou porra nenhuma de 10 anos atrás pra cá. Quando eu tinha 8 anos e você tinha 18, não mudou nada, sabe? As coisas continuam. Eu me encaminhei para o mesmo caminho que você se encaminha, as coisas não mudam. Da mesma forma que tem gente mais nova do que eu, chegando nessa fase agora, para fazer a porra de uma prova, que ele não vai servir para nada e é um conhecimento que ele não vai usar. E isso não pode passar em branco. O que eu quero dizer, não estou falando de prova em si, não é de educação o ponto que eu quero chegar. É que as coisas, elas não são como questões de provas. As mudanças climáticas, o clima, a nossa interferência, tudo o que acontece não é apenas uma questão de prova, tá entendendo? As coisas elas existem e elas precisam ser praticadas. Não adianta de nada eu estudar isso e isso apenas ser um subtópico de uma matéria que vai cair no vestibular e o conhecimento passar em branco, cara. Não adianta eu estudar centenas de horas sobre mudanças climáticas, sobre o clima, se isso não é posto em prática, se isso não é cobrado, se eu não tenho noção de como isso pode afetar a minha vida e está afetando.
Eu tenho certeza que tem muita gente que tá se fudendo lá no Rio Grande do Sul, tá ligado? E muita gente que tá se fudendo em todos os cantos do mundo, porque o aquecimento global não é só brasileiro, não tem fronteiras pra natureza, que tinha condições de estudar, tá ligado? Que estudou, condições como eu, tá ligado? Da mesma forma que eu tô aqui, ou então, tipo, talvez um pouco mais velho, mas tinha acesso à educação, ia pra escola, conseguia ter essa noção. Mas não muda nada, da mesma forma como tem gente que é negacionista e provavelmente tá se fudendo lá, tá ligado? Talvez a ficha caia agora e vai ter gente que não vai cair. Vai ter gente que não vai cair. Mas não importa, não importa, tá ligado? E é bizarro. É bizarro, sinceramente, é bizarro porque fica muito difícil de enxergar um cenário que possa haver mudança. Sabe? É muito complicado de chegar nesse ponto. Então, é impossível parar de tentar, sabe? Não dá pra parar de tentar porque isso tem que chegar. Mas também é muito desanimador ver que não dá pra chegar num ponto estável. Num ponto que, caramba, talvez agora existam mudanças, talvez agora as coisas mudem. E, bom, dito tudo isso, acho que eu acabei falando bastante, vou ter que analisar bastante nesse vídeo aqui para conseguir cortar as coisas e armazenar as informações certinho. Que a questão climática, ela é muito mais do que um assunto, um conteúdo estudado em sala de aula para responder uma questão numa prova, sabe? E a ciência já sabe disso. O clima, essas coisas fazem parte das nossas vidas. Você conseguindo enxergar isso ou não, tá? É um fato que não importa se você acredita nisso ou não, se você concorda com isso ou não, se você gosta disso ou não, tá? A ciência já sabe disso e, sinceramente, a ciência não liga para sua opinião, tá? A ciência não liga para o que você pensa ou que você deixa de pensar. Se você tem noção de que a ciência não acredita, o objeto de estudo da ciência liga menos ainda, tá? O clima vai continuar mudando e, independentemente, as pessoas vão sofrer com essas mudanças, tá? E elas tendem a ser cada vez mais graves. Se no Rio Grande do Sul está sendo ruim agora, certamente vai ser pior depois, tá? Pode só agravar ainda mais situações no intervalo de tempo cada vez mais curto. A gente não vai conseguir se adaptar. E quando eu digo a gente, é a galera que tem menos condições. É óbvio que a galera mais rica, sabe? Aquela pequenina parte da população que armazena quase toda a grana do país. Muitas vezes a galera que tem poder político de fato, que poderia tentar mudar alguma coisa de alguma forma, que vai sair por cima disso, enquanto a outra galera vai continuar se fudendo, do mesmo jeito que tá acontecendo agora. Acho que é um pouco visível, porque se não fosse, não seria do jeito que está sendo. Consegue entender? E infelizmente o cenário do Rio Grande do Sul não é o único exemplo desse tipo de acontecimento. E também não vai ser o último, tá, a acontecer, como eu já falei anteriormente. E na verdade é provável que se torne cada vez mais comum. E assim como está acontecendo no Sul, a galera que vai perder tudo primeiro vai ser a mais pobre. E quando eu me refiro a mais pobre, não é uma questão de pobreza, sabe, de miséria. Não. É a galera que tem, sabe, que pode ser feito eu, que tem condição de ter uma vida estável, sabe, consegue ter acesso à educação, à comida, à água, mas que aí vem tudo, avassala tudo e você não tem outra forma, você perde sua vida, tá ligado? Tudo que você tinha, você perde e o que você perdeu já não era muito. Então só agrava ainda mais uma situação que já é ruim. E, óbvio, você que tá num nível privilegiado, que pode estar vendo esse vídeo, pode não ter chegado na sua vez ainda, sabe? Talvez você nem tenha poder de mudança, tá? Mas uma hora vai chegar, cara. Uma hora vai chegar e você tem que ter noção disso. Você pode ser o último a se foder. Você pode ser o último a enfrentar todas as consequências. Mas você vai ter que enfrentar alguma hora, tá? E eu acho que você não vai gostar, é melhor não passar por isso. Eu aconselho, porque eu também não quero passar. Se a situação não mudar, e esse discurso ele já vem sendo dito há muito tempo, tá? Se a situação não mudar, tal ano vai acontecer isso. Se a situação não mudar, a temperatura vai subir. Se a situação não mudar, vai acontecer isso e aquilo.
bem, de novo, se repete agora. Se a situação não mudar, a tua vez vai chegar, assim como a minha vai. E isso se já não tá chegando, né? A gente não pode afirmar que não está, infelizmente. E, enfim, pode parecer só um discurso sensacionalista, sabe, querendo chamar atenção, ou só uma fala catastrófica, mas já tá aí, né? Já tá uma catástrofe, já tá evidente. E, bem, eu espero muito, muito mesmo, que esse caos que tá acontecendo sirva para abrir os olhos de boa parte da população, especialmente das pessoas mais importantes, sabe? Quem tem de fato poder para tentar mudar isso. Infelizmente, é muito complicado mexer com coisas tão complexas nesse nível nacional, mundial, é difícil em todas as escalas. E por isso é tão complicado falar de clima não só aqui, mas no mundo todo, tá? Então, eu espero muito que isso sirva de algo para trazer informação, para mostrar para pessoas que não é besteira, que precisa ser feito algo como já precisava ser feito há muito tempo e que não foi feito até agora, tá? E da mesma forma que tantos estudiosos e cientistas já exclamam há tanto tempo, a gente tem que começar a exclamar também. Deixar um pouco a ignorância de lado, sabe? Tentar entender. E, sinceramente, até mesmo sem entender, é bom ir atrás disso. Porque vai acontecer. Vai acontecer e no final você vai ser só refém da sua própria ignorância se você não vai atrás disso, tá? Enfim, eu espero que esse cenário também não caia no esquecimento, tá? Que não passe só toda essa polêmica que está se formando, tá? Tem muita gente se promovendo em questão disso, tem muita gente querendo se aproveitar da situação para passar, puxar saco de partido político X, outro para Y, em todas as redes sociais, querendo farmar visualização, querendo só se autopromover e tentar sair por cima disso de alguma forma. Da mesmo jeito que tem gente de fato querendo ajudar, assim como tem muitas pessoas querendo atrapalhar, enfim. As consequências desse evento vão ser enormes, tá? Se você não tá no Rio Grande do Sul, você vai sofrer consequências disso. É inegável, do mesmo jeito que eu vou sofrer consequências. Então não pense que você está isento disso, não pense que isso não te afeta e que não chegou em você ainda. Porque já chegou de alguma forma, se não chegou, vai chegar e eu espero que chegue pra você da maneira menos pior possível e você vai ter que lidar com isso. Você tendo condições ou não, você acreditando nisso ou não, tá bom? Eu acho que essa é a última coisa que eu tenho para enfatizar nesse vídeo. É importante deixar um pouco a ignorância de lado. A ignorância que eu digo no termo de conhecimento, tá? Tentar buscar um pouquinho mais de conhecimento, tentar se aprofundar, entender o que é que está acontecendo, porque as consequências vão chegar e a tendência é que elas cheguem cada vez mais rápido. É lamentável, mas é importante que se tire algo de positivo, que se tente tirar algo de positivo disso tudo, porque senão a situação só vai piorar ainda mais. Enfim, muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Espero ter conseguido abrir um pouco a sua mente de alguma forma. E espero que, de novo, esse caso não sirva apenas para cair no esquecimento daqui a um mês ou apenas virar uma questão de prova no final do ano. Bom, se eu conseguir abrir, te impactar de alguma forma, se inscreve aqui no canal, tá? Se você veio com a minha cara, deixa seu gostei aí embaixo. Infelizmente meu canal não é sequer monetizado para eu poder dizer que toda a grana desse vídeo vai ser destinada ao Rio Grande do Sul ou promover algum tipo de ajuda, mas eu acho que já tá muito mais do que claro que eu solidarizo com toda essa catástrofe que tá acontecendo. E é isso, rapaziada. Valeu. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Até o próximo vídeo. Falou.